Vamos lá. Pessoal, chegou uma dúvida para mim. Eu sei que vocês conhecem esse prazo já, tá? Eu vou apenas reforçá-lo, que é em relação ao parágrafo 1º do artigo 79 do Código de Processo Penal Militar, que diz o seguinte, ó: o prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao dobro ou ao triplo e, em caso excepcional, acho que é aí mesmo, em caso excepcional e se o acusado não estiver preso. A dúvida que chegou para mim foi a seguinte: o prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao dobro. A aluna tinha entendido que esse ao dobro, tá? Deixa eu me lembrar como foi que ela raciocinou. Esse ao dobro, ela raciocinou como se fosse o denunciado preso, aliás, solto, e ao triplo, como se ele estivesse preso. Como se fosse um termo para solto e outro termo para preso, tá? Não. O raciocínio dela foi assim, ó. Em vez de considerar esses dois prazos, dobro e triplo, para quando ele estiver solto, ou seja, quando não estiver preso, quando ela leu, ela tinha compreendido que prorrogado ao dobro seria quando ele estivesse excepcional não tivesse preso, certo? Ao dobro quando ele estivesse preso e ao triplo quando ele estivesse solto. Ela bifurcou dobro ao triplo e aplicou de maneira separada, como se fosse solto e preso. Não. Esse dobro ou ao triplo é somente quando ele está solto. Tá? Aí tem que ter cuidado. Se alguém tiver pensado assim em algum momento, quando leu esse parágrafo primeiro do artigo 79, tem que ter cuidado com isso. O prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao dobro ou ao triplo, em caso excepcional e se o acusado não estiver preso. Ao dobro e ao triplo se ele não estiver preso. Tá? São as mesmas possibilidades quando ele não estiver preso. Tranquilo? Isso daí? Tranquilo, Brito? Esperado? É. Não, certo, mas é exato. Só que aqui é em relação à prorrogação. A prorrogação. Não, então, mas aí foi a dúvida que a aluna mandou, entendeu? Aí eu tô dando toque para que se alguém tiver viajado, não viaje, tá? Mas esse ao dobro ou ao triplo é se ele não estiver preso, ou seja, se estiver solto. Tranquilo? Vamos lá. É verdade. Ó, acerca da lei de processo penal militar e sua aplicação, assinale a alternativa correta. Ainda é a de Santa Catarina. Eu não me lembro se eu enviei no grupo ou não, vou olhar. É de Santa Catarina ainda, tá? Que a gente resolveu bastante questões de direito penal militar dela e agora de processo penal militar. Vamos lá. Acerca da lei de processo penal militar e sua aplicação, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos processos judiciais em curso, as normas de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário prevalecerão sobre as normas do Código de Processo Penal Militar em caso de antinomia. É a correta, eu acho. É a correta. Antinomia, antinomia é quando algo entra em contradição. Isso, existe uma contradição, existe um choque, né? A letra B, admitir-se-á analogia contra a lei na integração normativa, exceto quando o CCA defesa pessoal do acusado, não, nada é permitido, né, contra a lei. A lei de processo penal militar deve ser interpretada preferencialmente no sentido sociológico, teleológico de suas proposições vocabulares, porque é destinada a categoria social apartada, não. Qual a preferência de interpretação do CPPM? Existem três formas de se interpretar, só que tem uma que é preferencial. É a interpretação literal, literal é preferencial, aí depois tem restritiva e extensiva. Tá? A preferencial é a interpretação literal.
Tranquilo? A- É o texto mesmo da lei. O juiz, eles são três, né? A restritiva, nós utilizamos a técnica de interpretação restritiva quando a lei é muito extensa e eu preciso recortá-la. E a extensiva quando a lei ela é muito pequena e eu preciso estender o seu conceito. Literal, como o próprio nome diz, a letra da lei, que é a técnica preferencial. Beleza? Beleza, Clara? Tá vendo? Sim. É, eles tentam levar vocês ao erro, né? Como se a extensiva fosse porque a lei foi muito além do que deveria. Não. Nós precisamos estendê-la porque ela já é curta. E restritiva, nós precisamos recortá-la porque ela já é muito longa. É só que eles invertem nas questões. Então aqui letra A, tranquilo. Deixa eu ver o que diz a D. É, mas eu estou preparando as questões especiais para vocês no checkmate. Para ver se vocês vão responder muito rápido. Oi, claro. Sábado e domingo. Sábado é o dia todo processo penal militar. E domingo é direito penal militar. Pelo que eu lembro, é isso. Com a Ana Cláudia, né? Isso aí. Ó, letra D, o processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas no processo penal militar apenas em tempo de guerra. Sabemos que a aplicação do CPPM é em tempo de paz e em tempo de guerra. O Código de Processo Penal Militar declara como fonte do direito processual penal militar a jurisprudência das excelsas Cortes Superiores de Justiça, né? Essa letra E aqui, ela dava para ingressar com algum recurso, tá, pessoal? Mas, deixa eu subir novamente a A. Nos processos judiciais em curso, as normas de convenção ao tratado de que o Brasil seja signatário prevalecerão sobre as normas do Código de Processo Penal Militar em caso de antinomia. Letra A, tranquilo. Apesar dessa letra E ela figurar como fonte, depois eu vou ver o que foi com o examinador, ele justificou o erro, né? De qual? B de bola? Analogia contra a legem. Não é permitido analogia contra a lei. Tem que ser segundo legem, né? Segundo a lei. Ó, sobre a Polícia Judiciária Militar e o inquérito policial militar, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, boa tarde. Sobre Polícia Judiciária Militar e o IPM, assinale a alternativa correta. Letra A. O inquérito é iniciado mediante portaria por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que ela atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. Cuidado, que o instituto da reprodução simulada dos fatos, ele existe no Código de Processo Penal Militar também e, consequentemente, no Código de Processo Penal Comum. Mas essa reprodução simulada dos fatos, devido ao princípio da índole militar, que significa a preservação da hierarquia e disciplina, tá? Temos aqui o quê? Que não é possível contrariar a moral, os bons costumes, a hierarquia e a disciplina militar. Então o erro aqui da letra C é, ainda que ela tente contra a hierarquia ou disciplina militar. Todo mundo entendeu, né? Esse erro da letra C? Certo, Luciana? Claro. Tranquilo? Tranquilo? Vocês são irmãs? Não? Eu olhei, aí eu parei assim, caramba, será que elas são gêmeas, pô? Ah, ah.
vocês se parecem mesmo. Ó, vamos lá. Letra D. O inquérito é sigiloso e o seu encarregado não pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Inclusive, se o encarregado ou a autoridade policial comum não permitir que o advogado ou o próprio indiciado tenha acesso ao que já foi documentado, né? Isso constitui abuso de autoridade, lá na parte de legislação penal extravagante que vocês estudam. Então, deixa eu olhar, Vicente. Tem. Letra E. A autoridade militar poderá mandar arquivar os autos de inquérito, qualquer que seja sua conclusão. Qual o nome do princípio ou característica do IPM? Indisponibilidade. O inquérito policial militar ele é indisponível, mas ele é dispensável. Beleza. Aqui eu quero fazer uma observação em relação à letra A. Essa letra A, ela versa sobre uma possibilidade do STM, mediante decisão, iniciar o IPM. Isso é possível, tá? Só que aqui está incompleto. O STM ele só pode fazer isso diante de novas provas que justifiquem uma nova investigação. Está incompleto aqui, tá? Posso. Perdão, eu que li STM. O erro aqui ainda tem STJ. Isso. Tá? Tô tão acostumado a ler STM que passei direto. Oi, Jessé. Não, a letra A está errada. Só que eu estou recapitulando que o STM, Superior Tribunal Militar. Então, se fosse STM no lugar de STJ aqui, estaria incompleto ainda. Porque não é em qualquer caso. O STM ele só pode, entre aspas, inaugurar o inquérito policial militar diante de novas provas, tá? De novas circunstâncias. Eu li STM, juro que eu não vi STJ escrito. Mas o erro aqui é STJ e também está incompleto. Aí vocês marcaram qual mesmo aqui? B. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Letra B. Acharam difícil? Tranquilo, claro. E essa? Tranquilo? Manu? E você, Luciana? GG. Vamos lá. Então, Rufino, se tivesse STM, estaria não, tranquilo, estaria tipo incompleto, porque não é em qualquer possibilidade. O STM ele só pode iniciar o IPM, o Inquérito Policial Militar, diante de novas circunstâncias do caso concreto, novas provas, novos fatos, etc., que representa o artigo 25 do Código de Processo Penal Militar. Se tivesse STM, estaria incompleto. Agora, na prática, eu acredito que muitos candidatos iriam utilizar do recurso, né, contra a prova. Porque assim, está incompleto, mas não está errado, sabe? Se tivesse STM. Por isso que eles mudaram o nome do tribunal aqui também. Para ficar, tipo, totalmente errado. Né? Letra B. Competência da Polícia Judiciária Militar. Da competência do STM, artigo 25 do Código do Processo Penal Militar. Letra E, todo mundo já conhece, né? Indisponibilidade. É. Por exemplo, foi instaurado o inquérito policial militar, foi arquivado diante de falta de justa causa e posteriormente descobriu-se uma justa causa. Né? O correto é abrir um novo. Pelo menos teoricamente, né? Na prática, às vezes desarquivam. Mas o correto é abrir um novo, tá? É. Deixa eu mostrar o artigo a vocês. É esse daqui, ó. Quais são as formas de se iniciar um inquérito policial militar? Várias, menos duas. Quais são as duas que não são aceitas no processo penal militar? Alguém lembra? Duas formas que não são aceitas para inaugurar o IPM. O auto de prisão em flagrante e tá faltando só um. Qual? Vocês sabem.
As duas formas que não são admitidas para iniciar o inquérito policial militar. Temos todas essas aqui, ó. Só que tem duas que não são admitidas. Uma é o auto de prisão em flagrante delito. E a outra, alguém lembra? É a decisão do juízo de primeiro grau. Então, o auto de prisão em flagrante delito, ele não pode iniciar inquérito policial militar, mas ele inicia inquérito policial comum, tá? É isso aqui, ó. No processo penal comum, o inquérito policial, ele pode iniciar de duas formas. Ou ele inicia mediante portaria, ou ele inicia mediante auto de prisão em flagrante delito, o APF. Isso para o inquérito policial comum. Temos essas duas formas, tá? Já o inquérito policial militar, temos todas essas, menos o auto de prisão em flagrante e a decisão do juízo de primeiro grau. Dentre essas formas do IPM agora, nós temos por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 25. E o que diz o artigo 25? O arquivamento de inquérito não obsta à instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. Então o STM ele pode agir aqui, mas o juízo de primeiro grau não. E como o Rufino disse, o certo é instaurar um novo inquérito policial militar. Mas na prática, na vida real, aqui e acolá nós vemos um desarquivamento às vezes, tá? Mas o correto é um novo inquérito. Com o novo... para prova é um novo inquérito. Beleza? Isso aí. Posso. No inquérito policial militar, deixa eu pegar outra cor aqui. Foi, Brito? Artigo 10, que nos remete ao artigo 25, em relação a esse tema. É aqui, ó, Manu. O IPM, ele não poderá ser iniciado mediante auto de prisão em flagrante, que é o APF, e ele não poderá ser iniciado mediante decisão do juízo de primeiro grau. Certo, Manu? Nem mediante auto de prisão em flagrante, nem mediante decisão do juízo de primeiro grau. Já sobre o inquérito policial comum, ele poderá ser iniciado mediante portaria e mediante auto de prisão em flagrante delito. Nenhuma das duas, devido à estrutura que hoje prevalece, que é a estrutura acusatória ou acusatorial. Estão lembrados, né? Dos sistemas processuais misto, inquisitivo, inquisitorial ou acusatório, acusatorial. Existem três sistemas processuais que vocês veem em processo penal comum. Repetindo, misto, acusatório ou acusatorial e o inquisitivo. Qual sistema que o Brasil adota desde a inserção do pacote anticrime agora? Temos o sistema acusatorial ou acusatório. Tanto para o Código de Processo Penal Comum, sobretudo para o CPP, quanto para o CPPM. Sistemas processuais. É bem comum questão sobre isso. Tá? É uma questão que, às vezes o pessoal... É uma questão simples, mas às vezes o pessoal erra, então vocês já não erram. Já vão acertar lá. Vão estar em Paudalho. Lá em Paudalho tem ar-condicionado, não sei, nas salas. Tem muito mato? Cuidado com o que vocês desejam embaixo do sol, viu? Ficar em forma 2 horas embaixo do sol lá.
Ó, vamos lá. Em se tratando das partes do processo e o que disciplina o Código de Processo Penal Militar em vigor. Vou dar um tempinho para vocês já se assinarem aí. Tá afiado. Queremos a correta aí. E aí, claro. Essa é a marcaria qual? E aí, vocês marcaram qual? A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Letra C. Vamos só revisar a parte de casos, né, de suspeição e impedimento. 37. Quais são os casos de impedimento no processo penal militar? Impedimento para exercer a jurisdição. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive. Se a prova perguntar se companheiro ou companheira, fruto de união estável, de acordo com os tribunais superiores, tem o mesmo tratamento em relação ao cônjuge, tá? De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Agora, pelo Código de Processo Penal Militar, aí tem que ser a palavra cônjuge mesmo. B. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. C. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado. E qual a consequência jurídica de um ato praticado por um juiz impedido? Está no parágrafo único. Serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido no termo deste artigo. Nem é nulo, nem anulável, tá? E sim inexistente. Tranquilo? E os casos de suspeição, o juiz dar-se-á por suspeito, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, que é o artigo 38. Se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o segundo grau, inclusive, agora é o segundo grau. Cuidado para vocês não confundirem o segundo grau de suspeição com o terceiro grau do impedimento. Costuma, costuma. Ele pega o segundo grau, o examinador joga como caso de impedimento e o terceiro joga como caso de suspeição. Segundo. É. Suspeição começa com S de segundo. Segundo grau. Aí, beleza? Sustentar a demanda ou responder a... Na verdade, Brito,
Geralmente a questão mais difícil que fazem de suspeição e impedimento é justamente com essa troca. Sustentar a demanda ou responder ao processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes e, se ele, seu cônjuge ou parente, a que alude à linha anterior, sustentar a demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas. E se tiver dado parte oficial do crime, né? O que pode ter casca de banana também é colocar que o juiz ele deu parte oficial do crime e, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, ele está impedido. Não, ele está suspeito, tá? Se tiver dado parte oficial do crime, comunicado o crime, e se tiver aconselhado qualquer das partes. Se ele ou seu cônjuge for herdeiro, presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes, vocês não precisam estudar a diferença de presuntivo, donatário ou usufrutuário, porque isso vem do direito civil, tá? É apenas a literalidade mesmo aqui. E se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo. Aqui são os casos de suspeição, temos a letra I ainda. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Então, casos de impedimento e casos de suspeição. Não tem nem muito o que fazer, é ficar lendo e relendo, né? É bem decoreba, casos de impedimento e suspeição. Na verdade, a OC Pena, né? Inteira. A OC Pena é bem decoreba mesmo. Mas eu já observo que vocês estão acertando, tipo, estão com raciocínio rápido já em CPPM. Em CPP também? Também, Luciana? Sim? Hein, GG? No Código de Processo Penal Comum, tão rápidos também? Tão mais rápido? Oi, Jessé. É verdade. Como é? Ele é considerado inexistente. Aí ele é recusado, né? Pelas partes. O código não usa um termo específico. O código usa o termo específico para o juiz impedido, que aí o ato é inexistente. É. Do impedimento não, são inexistentes. Agora no da suspeição depende se causou prejuízo, etc. Oi, Cláudio. Isso, claro. Isso. O erro ali é salvo os foragidos. Tem defensor também, mesmo que ele não seja encontrado para participar da audiência, tem alguém defendendo, sempre, devido ao princípio do contraditório e ampla defesa, beleza? Então, nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, salvo os foragidos. O erro, salvo os foragidos. Difícil essa questão aí? Acharam complicada? Tranquila, né? Isso. E meu objetivo, sobretudo reta final já, não é nem ver mais tanta teoria, mas sim relembrando tópicos aqui nas questões. Essa 44, de fato, ela é um pouco mais complicada, ó. Foro ou foro, né? É a divisão territorial onde exercem a jurisdição um ou mais juízes ou tribunais. Competência, por sua vez, trata-se da delimitação da jurisdição. Então, todo juiz ele tem jurisdição, mas a competência delimita o exercício dessa jurisdição. Ou seja, o espaço dentro do qual pode determinada autoridade judiciária aplicar o direito aos litígios que lhe forem apresentados, compondo-os. A respeito do foro militar e da competência para julgar ações penais militares, assinale a alternativa correta. Antes de baixar aqui as alternativas, quais são as espécies, em regra, que vocês conhecem de ações penais militares? É, as espécies de ações penais militares. Pública incondicionada. e- calma que misturasse com CPP. Foi. Ó,